Eu vou fechar aqui essa página, beleza? Dar um clean aqui, perfeito. Aqui, vou puxar aqui para baixo o nosso terminal e vou estar abrindo aqui esse arquivo aqui, ó, Explorer. Aqui, pessoal, a gente vai estar criando um arquivo .python, certo? Um arquivo .py, um arquivo Python. Eu vou estar chamando esse arquivo de scrap-codes.py. Beleza? A estrutura básica do script aqui que a gente vai utilizar é essa estrutura aqui, né? Que seria, a gente importa o nosso scrap, a gente cria uma classe com o nome codes, que vai ser nosso spider, e essa classe, ela tem como entrada aqui atributo o scrap.spider, beleza? E a gente tem um nome e start URLs. E a gente tem um método chamado passe para essa classe aqui. Então, como é que funciona o scrap aqui, né? A gente primeiro vai dar um nome aqui, eu vou chamar de codes spider, beleza? Start URL são as URLs que a gente vai estar dando o método get, né? A gente vai estar fazendo requisições. Então, no caso, eu vou pegar aqui o codes do site e vou jogar aqui, beleza? Pronto, essa é a estrutura básica, né? Aqui, pessoal, é aquela responsa, a mesma responsa que eu estava utilizando aqui no terminal. Ó. Então, se eu quero pegar os codes, como é que eu posso estar fazendo isso aqui, né? Relembrando aqui para vocês, ó, vou dar um scrap aqui, tem um response, vamos testar aqui embaixo, response.xpath. Os codes, eles estão dentro de uma div, né? Ó, se eu abrir aqui, ó, div codes. Então vamos lá, só para testar, div, perfeito. No caso, vou abrir aqui a classe. Eu quero classe igual a codes, ou seja, vou colocar aqui aspas duplas, porque fica dentro das aspas simples. E aqui eu vou dar um // porque esse elemento já está no meio da página. Perfeito? Confere aí, eu dou uma div, eu quero todas as divs que tenha a classe com o nome codes e vou executar esse comando. Opa, deu erro aqui, né, pessoal? Então vamos dar uma analisada, ó. Div codes. Eu coloquei codes com S, então é code. Perfeito, opa, retornou aqui meus elementos já agora, dessa vez, ó. Já temos meus 10 elementos aqui. Com essas quotes aqui, o que é que eu vou fazer aqui agora, né? Eu vou estar passando esse código aqui agora para o meu script. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar as quotes e vou chamar isso dentro de uma variável, ó, quotes. Então, estou pegando todos os elementos que estão dentro. Estou pegando todas as quotes aqui, no caso, né? Então, a gente está pegando todas as quotes. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Para que em quotes, a gente vai estar navegando para cada elemento desse, eu vou estar extraindo esses dados aqui, de todos os elementos. Então, pessoal, aqui eu poderia estar usando o comando get, mas eu não quero retornar o dado dentro do elemento. Eu quero eu quero retornar o objeto seletor. Então aqui eu vou colocar, como isso aqui é uma lista, eu vou colocar aqui 0. Ou seja, eu quero pegar o primeiro elemento dentro desse conjunto de seletores, perfeito? Então isso aqui eu vou atribuir a uma variável Q. Beleza? Vou rodar aqui o Q, percebe que a gente tem um objeto do tipo seletor. Como a gente tem um objeto, a gente pode estar navegando a partir do objeto seletor, da mesma forma que a gente fez lá, né? Então, digamos que eu quero pegar o texto desse objeto. Então, vamos lá, novamente. Eu vou varrer aqui a página. No caso, a gente está no objeto codes. Vou minimizar aqui para facilitar para vocês. Então, a gente está acessando esse bloco de código aqui, ó, codes. Então, como eu quero o texto, eu vou acessar o spam, perfeito? E vou acessar o spam, que tem a classe com o nome text, e vou acessar os dados desse spam. Então, novamente, eu vou passar aqui, ó, // spam, perfeito? Vou estar passando esse spam como elemento, a gente abre colchetes, @class. Isso aqui é igual, abre aspas duplas, que é aspas dentro de aspas, text.
Vamos rodar aqui, vamos testar aqui, ó. Perfeito. Eu já estou pegando todos os textos. Agora, eu quero pegar, dentro desse que, eu quero pegar só o primeiro texto. Então, para mim pegar agora o primeiro texto, eu posso estar rodando o método get. Por que o método get não get all? Como eu quero só o elemento, e aqui eu tenho um elemento, eu não tenho uma lista, eu não preciso retornar uma lista de elementos, e sim só o primeiro texto. No caso, the word we have create, seria esse primeiro texto aqui, eu vou utilizar o método get. Opa, rodei. Tu percebe aqui que ele já me dá um método, mas ele não me deu o texto, né? Novamente, para me dar o texto, eu tenho que dar um barra text e chamar o método text. Executei novamente, agora a gente tem somente o texto. Como a gente tem isso aqui, eu vou pegar esse texto, esse código que a gente executou aqui, e colocar dentro de um dicionário, perfeito? Que a gente vai estar retornando isso para um arquivo. Então, vou abrir aqui meu dicionário, eu vou dizer o seguinte, que eu quero o title, o title, eu vou puxar o title baseado nesse código que a gente fez aqui, ó. Beleza, perfeito. Vou dar um vírgula aqui. E agora a gente pode pegar e ir para o próximo elemento. Vou dar uma ajustada aqui para ficar mais simples. Perfeito. Vou continuar aqui no meu script, né? Então, pessoal, a gente pegou o texto que estava lá. Agora eu quero pegar o autor. O autor, novamente, ele vai estar dentro dessa span, do small, com a classe autor. Então eu posso fazer a mesma forma. Eu vou colocar aqui, ó, small, perfeito, que é a classe tem o nome autor. Executei aqui, dei um get ao bth, beleza. Eu poderia pegar isso também de outra forma. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, ó. Se eu pegar item prop, eu posso também identificar o autor através desse item prop. Então, ao invés de dizer aqui, ó, eu quero uma classe autor, eu quero o que tem item prop com a palavra autor. Executei, funciona da mesma forma. Então, você diz o seguinte, ó, eu quero o elemento que tem um determinado nome para uma determinada variável dentro dessa tag aqui. É basicamente isso que eu estou fazendo aqui, perfeito? Então, assim, pessoal, eu vou copiar esse código aqui para pegar o autor e vou colocar aqui, ó, no meu dicionário, autor, dois pontos, peguei o autor, perfeito. Agora como é que eu faço para pegar as tags, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nas tags. As tags estão dentro de uma div, né? Eu tenho um quotes, dentro do quotes eu tenho uma div com o nome tags aqui. Então, para me pegar as tags, eu vou fazer o seguinte, ó. Dentro dessas tags, a gente tem várias tags aqui, né? Então, a gente já percebe que a gente vai ter que retornar uma lista, né? Então, para mim fazer isso aqui, né, para retornar as tags aqui, eu vou acessar o elemento. Eu estou no quotes, eu vou acessar primeiro essa div aqui que é tags. Então, vou lá, div, perfeito. Eu quero a div onde a classe tem o nome tag. Vou executar aqui para testar, vou tirar o text. Perfeito, vou tirar aqui o get só para ver se está funcionando. Então, pessoal, não funcionou, né? Aqui eu coloquei sem querer o parênteses, fechei o parênteses duas vezes, né? Ó, você percebe aqui, agora tem um parênteses. Vou executar aqui novamente, perfeito. Agora eu tenho as tags aqui. Então, a gente chegou até aqui, né? Ó, na div tags. Então, a gente quer extrair esses tags aqui, né? O change, o think, o word. Beleza. Aí, se eu colocasse aqui barra text, eu ia pegar o texto dentro dessas tags. E eu não quero o texto dessas tags. Eu quero acessar o elemento A aqui. O elemento de texto que está dentro do bloco A. Que tem a classe com o nome tags. Beleza? Então, como é que eu posso estar fazendo isso aqui? Para me acessar o elemento A, a gente pode colocar aqui um Azinho. Então, quando eu coloco barra A, eu acesso esse A, beleza? E eu vou dizer o seguinte, ó, eu quero o A dentro desse elemento que tem a classe com o nome tag, beleza? Vou rodar aqui, opa, já veio aqui vários As, né? Agora eu quero o seguinte, eu quero isso no formato de texto.
Se eu executar isso aqui, colocar tag barra text, eu vou ter o texto. E se eu der um get all no final, eu vou retornar todos os elementos, todos os textos de todos os seletores, perfeito? Então, pessoal, quando eu executei aqui, você percebe que ele trouxe todos os elementos, todas as tags do site inteiro. E não era isso que eu queria, né? Eu queria apenas esses 4 aqui. Aí ele me trouxe praticamente todos os elementos. Então, se a gente rodar aqui o comando, se eu abrir aqui o comando novamente, a gente vai perceber o seguinte, que a gente está pegando todos os as que está dentro de uma div, que tem o nome tag. E essa div tem o nome tags. Eu estou pegando o texto de tudo. No caso, eu só quero pegar a partir do elemento, a partir do seletor. Para me pegar a partir do seletor, eu apenas coloco um ponto aqui, ó. Então, se eu executar agora com um ponto, a gente tem apenas os 4 elementos que estão aqui, ó. O change, o deep truth, o think e o word. Beleza, pessoal? Então, dessa forma aqui, executando esse comando, a gente consegue pegar as tags desse elemento. Então, eu vou colocar aqui, ó, dentro do meu dicionário, eu vou colocar tags. Vou dar 2 pontos e vou passar esse comando que a gente criou aqui agora. Então, pessoal, aqui a gente praticamente termina a nossa estrutura nossa primeira versão do script. Eu vou estar fechando aqui o terminal, certo? Essa aplicação. Vou dar um clean aqui. Vou fechar aqui Não, vou só minimizar o nosso terminal. E vamos dar uma olhada aqui no código como ficou, beleza? Aqui, pessoal, a gente percebe que a gente vai abrir os quotes. Para cada quote eu vou extrair o título, as tags. Para a gente estar retornando isso para um arquivo, eu vou retornar usando o método yield, beleza? Então, para cada vez que ele acessar uma determinada página, eu vou estar pegando um registro e retornando no formato dicionário. Então, vai ficar da seguinte forma o nosso script. Pessoal, aqui no caso a gente tem uma vírgula, né? Isso é um dicionário, né? No yield a gente sempre está retornando aqui um dicionário. Como a gente está navegando para cada elemento, a gente precisa adicionar o ponto aqui, né? Como eu expliquei anteriormente. A gente está navegando a partir do elemento. Se eu não colocar o ponto, ele vai considerar sempre o primeiro elemento da minha página. E como eu estou navegando entre os elementos e ele retorna o seletor, eu vou navegar no span a partir do seletor que tem a classe texto. Por isso que eu vou adicionar o ponto aqui no título e no autor que não tinha, beleza? E agora nós podemos rodar nosso script, né? Para rodar, eu vou executar o comando scrap spider. Para olhar o nome do arquivo aqui da gente é o scrap-quotes. Então eu vou digitar aqui o nome do nosso spider, né? No arquivo Python. Então eu vou executar aqui o comando aqui para vocês. Aqui ele já me retorna um arquivo de log. Puxa, ele está fazendo aqui, executando, fazendo request para a página e retornando esses arquivos, né? Aqui a gente tem um número de request, tem um arquivo de log, né? Agora a gente pode pegar esses dados e gerar um arquivo. Como é que a gente pode estar fazendo isso? Aqui, quando eu dou o script run spider, eu posso passar um output. Eu posso dar um "-o" e gerar o meu arquivo lá. No caso, eu quero dizer o seguinte, eu quero gerar o quotes.json, um arquivo JSON. Mesma coisa, ao invés de ele estar gerando no log, eu vou gerar isso para um arquivo JSON. Executei meu comando novamente, a gente já pode ver nosso arquivo aqui JSON com vários quotes, né? Com vários dados aqui, beleza? Então, pessoal, se a gente for navegar por esse site aqui, a gente percebe que a gente tem 10 quotes aqui, mas a gente tem uma próxima página, né? A gente tem um arquivo aqui .next. E a gente não quer só pegar esse dado aqui que está nessa página. A gente quer pegar todos as frases, os autores e as tags. E a gente então precisa dar um next aqui, ó. Simular essa questão do next, onde eu vou abrir outra página e por aí vai, beleza? Como a gente pode estar fazendo isso aqui, né? Novamente, eu vou deletar aqui nosso arquivo JSON. Vou deletar esse PyCat também. Arquivo